Pessoal, veja só, eu sempre venho trazer aqui a minha preocupação com a corrida eleitoral, né? A gente sempre fala de que o Lula vai ganhar e tal. Eu acredito que vai sim, mas obviamente a gente não pode perder o prumo de quão preocupante é o avanço, né, aqui ou ali do Flávio Bolsonaro, principalmente no segundo turno. Porém, as coisas mudaram recentemente com algumas pesquisas que revelam, inclusive, a possibilidade da vitória do presidente Lula no primeiro turno. Veja só aqui. Essa pesquisa da Atlas Intel que saiu ontem, né? Hoje eu gravo no dia 29, saiu no dia 28, né? E aqui ele mostra que o Lula lidera com 46,6%. Aí aqui ele fala, não, mas Flávio encosta. Ok, mas veja que não é uma encostada tão encostada assim, né? Aqui, se você for fazer o tira-teima, são 7 pontos de diferença, né? São 7 pontos de diferença, basicamente. E aqui, quando a gente pega a pesquisa Nexus ela vem revelar aqui, no caso a pesquisa Nexus faz 2 dias, né? Ela vem revelar aqui de que o Lula, ele tá 5 pontos, né, na frente. Quando você vai olhar aqui, veja, 41, 36, né? Aqui são 7 pontos e aqui são 5. Então veja, o cenário ele vai mudando e se reconfigurando à medida que a gente está vendo chegar mais próximo da corrida eleitoral, mas algumas coisas são importantes aqui. Luan, quanto que precisa ter para ganhar no primeiro turno? 50 mais 1, né? 50% e mais um voto. Aí, geralmente, não é, aí por que não é 51%? Porque 51% é 1% a mais, não é uma unidade de voto, tá? Aí a gente tá falando, quando a gente fala 50 mais 1, é 50% mais um voto a mais, uma unidade de voto, tá? Então, aí não dá pra dizer 51, vocês entendem? Aí o que é que acontece? Uma vez que a gente olha, por exemplo, né, uma pesquisa como essa, que a gente vê o Lula com 46%, a gente pensa sim uma vitória no primeiro turno. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, aí eu até vi um vídeo recente do Carlito Neto, né? Sugiro que vocês assistam e acompanhem. E eu concordo com a posição do Carlito Neto, quando o Carlito Neto fala assim, olha, o Lula tá com 46,6% jogando parado, né? É o que o Carlito Neto fala. E é verdade, né? Por quê? Porque não tem campanha ainda. Se fizer campanha agora, campanha antecipada, é crime eleitoral e tal, pipipipopopó, não pode fazer. Mas aí quando a gente pensa, né, nessa perspectiva aí que o Carlito traz, a gente pensa o seguinte, se hoje, jogando parado, o Lula tem 46,6%, o que é que vocês acham que pode acontecer quando as campanhas começarem a rodar? As peças publicitárias, peça de campanha, eu não sei exatamente o nome que se dá, né? Os videozinhos, né, de campanha, estiver passando aí na TV, quando o Lula estiver rodando, né, em trio elétrico, tá, fazendo aquela micareta toda, há uma possibilidade não, né, vai acontecer dessa porcentagem subir, isso é uma possibilidade real. Então, o Flávio Bolsonaro, quando ele fizer lá, ele já tá fazendo a micareta dele, né, acho até curioso, porque ninguém levanta isso como crime eleitoral, né, como campanha antecipada. Eu sinceramente fico sem entender o que eu confesso que eu fico sem entender o que é e o que não é considerado campanha antecipada, né? A galera fez um escarcéu da poxa quando o Lula foi subir naquele negócio do carnaval, mas a questão lá do Flávio parecendo um orangotango, que nem disse o próprio aliado dele, né, o Gaia, não tá sendo vista como campanha antecipada. Vai entender. Veja, o do Lula também não foi visto como, né? O STF, acho que foi o STF, disse que não fazia sentido. E aí, sim, temos a possibilidade real do 50 mais 1. Não é sonhar demais, não. Porque, veja, caramba, essas propagandas são... Veja que 46% tá muito próximo de 50%, na verdade. Então, sim, veja, a gente tem que pensar positivamente sem abrir mão da cautela, né? Porque quando a gente vê esses cenários, a gente olha que o Flávio Bolsonaro, ele encosta e até empata tecnicamente com o Lula. Então, um cenário onde ir para o segundo turno representa esse perigo, a gente tem que trabalhar sim com a vitória no primeiro. Porque assim,
há um risco real do Lula perder no segundo turno. Como existe um risco, para nós não é risco, né? Como existe uma possibilidade real também do Lula ganhar no primeiro turno. Veja como o cenário tá contraditório, né? Hoje, quando a gente vê, é curioso, né? Você pensar que o cara pode ganhar no primeiro turno e perder no segundo, né? Dependendo da configuração. Então, a gente... Aí, só uma paradinha, que se você chegou até aqui, você não vai se sentir incomodado de eu pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever, né? Curte, se inscreva, seja membro se você puder, hype o vídeo e tem aqui o Pix se você quiser fortalecer aí. Então, continuando, eu acho que quando começarem as campanhas, né, na TV, o Lula roda no Brasil, esse percentual aqui tende a subir, gente. Repito, é muito poderosa a frase que o Carlito Neto diz, que a gente tá jogando para... A gente não, né, o Lula, né? A gente joga aqui enquanto comunicador e tal. Veja, um canal pequeno, Luan, mas consigo influenciar dentro da medida do possível, tá? E aí, isso aqui pode virar corte, alguém pode botar no Twitter, no Instagram, enfim. A gente influencia da maneira que a gente consegue, né? Inclusive, eu peço para que vocês façam o mesmo. Ah, mas eu não tenho um canal. Você tem Twitter? Posta lá. Você tem Instagram? Posta lá. Não, mas eu não faço vídeo de Instagram, né? Mas você tem stories, né? Poste nos stories. Você pode convencer sua mãe, seu pai, seu vizinho, o pessoal que lhe acompanha lá. Ah, eu uso Facebook. Poste no Facebook. E aí, é importante. Por que eu tô dizendo isso? Porque dentro das possibilidades de cada um, a gente pode converter votos. Sim, pode. Ah, mas só um e só conseguir só um. Lembre que a gente precisa para vencer no segundo turno 50 mais um. Mais um. Esse um pode ser o um que vai decidir a eleição. Então não menospreze o seu poder de influenciar nas eleições. Todo voto conta, não é à toa que o pessoal fica, não vira voto, vamos virar voto, vamos virar voto, vamos virar voto, porque são vários uns que a gente vai juntando pelo caminho e forma uma massa de eleitores para que a gente possa ganhar no primeiro turno. Eu acho que a gente tem que lutar para ganhar no primeiro turno, tá? Levar pro segundo turno é arriscado. E se a gente... Beleza, se levar a gente vê o que faz, né? Mas se vencer no primeiro turno, o Lula passa uma mensagem, a democracia passa uma mensagem, né? De que a gente vai pegar e dizer, olha, o povo escolheu no primeiro turno, é unânime de que o Lula venceu, foi limpo, não tem o que contestar. Então, não esqueçam, gente, é importante sim, cada voto conta. Ah, eu só consigo convencer a minha mãe, convença. Ah, e o meu irmão, ele tem 16 anos e ele não quer votar. Convença ele a tirar o título e votar. A juventude, ela tem que ser estimulada a ir lá votar, né? Ah, é idoso, não quer mais votar. Convença seu idoso a votar também. Convença todo mundo. Ah, não, lógico, né? Se o cara também não tiver possibilidade, tem idosinhos que não conseguem, né? Tudo bem. Mas se puder, vá. O meu avô, por exemplo, né? Que era um ávido defensor do Lula, na época que nem politizado eu era ainda, né? Porque eu fiquei politizado depois que eu entrei na faculdade, né? Eu era um jovem que não tava nem aí pra política. Eu fui me politizando à medida que eu fui estudando. Então, você veja, meu avô, né, na época que, como eu disse, nem era politizado, o cara tinha lá esses problemas de saúde. Não, eu vou lá, vou votar, entendeu? Aí foi lá na Dilma, vou votar. O velho morrendo, ia lá e votar, entendeu? Tinha seus problemas de saúde, mas ele queria lá, o verdadeiro patriota é assim, né? Não é o patriota bolsonarista que quer votar num cara que quer vender o Brasil, quer rifar o Brasil dos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que o Flávio disse que os Estados Unidos têm que pegar as terras raras daqui, né? Temos que lembrar que tem um candidato aí, que é o Caiado, que falou que vai... falou não, né? Ele fez um acordo com os Estados Unidos, que é inconstitucional, não vai valer, para disponibilizar as terras raras para os Estados Unidos, as que se encontram em Goiás. O STF, obviamente, já disse que é inconstitucional, isso é uma prerrogativa da União. E temos também o Zema, que é um candidato que disse que vai vender a Petrobras, vai vender o Banco do Brasil, vai vender a Caixa. Então, assim, enquanto a gente tem na esquerda, isso eu não falo só o Lula, tá, gente? Candidato da UP, candidato do PS, sei lá,
PDT, PSTU, vai até o Ciro, que tá na direita hoje, né? Mas é de direita, né? O Ciro sempre foi de direita, né? Mas é porque a gente, vírgula, né? Algumas pessoas, eles, no passado tempo, começaram a olhar o Ciro como de esquerda, porque ele entrou no PDT e tal. Quis pegar o legado trabalhista, do Brizola, etc. Mas o Ciro sempre foi de direita, tá? Desculpa aí, chá de revelação pra alguns. Mas mesmo Ciro sendo de direita, é uma direita nacionalista, né? Uma direita que quer o país crescendo, né? Desenvolvendo, tá? Mesmo com todos os problemas que o Ciro possa ter. Aí a gente desconsidera o Ciro na parte da direita, porque tirando o Ciro, o resto da direita é maluca, né? Não que o Ciro não seja meio doidinho, mas vocês entenderam. O Ciro, ele não quer destruir o país, né? Ele quer desenvolver. Mas tirando o Ciro da direita, o resto é só desgraça. Só desgraça, incluindo Flávio Bolsonaro, né? Fora o risco latente do Flávio Bolsonaro insuflar a população, se ele ganhar, para cumprir o papel de impor uma ditadura que o pai já tentou lá no fim do mandato, né? Então existe um risco muito grande de deixar a direita voltar. Seja um risco ditatorial do Flávio, ou seja um risco de rifar o Brasil, que todos vão querer rifar o Brasil. Então, cada voto vale, beleza? Então, se você chegou aqui até o fim, peço de novo, né? Se você esqueceu, não esqueça, vá lá, curta, que é muito importante, porque você ajuda o canal a chegar em mais pessoas, né? Lembre, ajude canais progressistas como o meu, como o do Carlito, como o Fórum, como o Pedro Ivo, como... quem mais? O Alexandre Link, a média de quadrinho, mas ele fala de política também. Ajude todo mundo. Fórum, Revista Fórum, Brasil 247, tá lá o Adriano, tá todo mundo tem que juntar aí pra crescer junto, não é isso? Ajude, curta, compartilhe, se inscreva. Se você puder ajudar financeiramente com o Pix, ajude. Se você puder ajudar financeiramente mandando valeu demais, mandando um hype pago, né? Existem hypes pagos e grátis, você pode ajudar de forma grátis também. É isso, valeu, até o próximo vídeo.